Hoje a gente vai fazer um especial aqui no canal que a gente vai falar sobre um dos nossos diretores favoritos, meu e do Lucas, que é Stanley Kubrick, né? O homem que fez aí vários clássicos, Laranja Mecânica, ele fez 2001, Odisseia no Espaço, ele fez também De Olhos Bem Fechados, qual que é aquele de guerra? Que sempre me foge o nome, eu sempre confundo o nome daquele filme. Nascido para Matar, eu sempre confundo com Platoon, que não é dele, então... Perdão, né? A gente vai falar sobre os filmes do Stanley Kubrick que estão disponíveis no streaming da Telecine. A gente recebeu um e-mail da Cláudia, né, que é lá da assessoria de imprensa da Telecine, falando, ó, não é mais para usar Telecine Play, é para usar streaming do Telecine. Então, esqueça o que a gente falou no vídeo passado, a gente é burro, perdão Cláudia, perdão aí quem for do Telecine que estiver assistindo esse vídeo. A gente vai começar a usar então streaming do Telecine. E tem 5 filmes do Stanley Kubrick que a gente gostaria de indicar para você agora, né? Esses filmes também estão sempre passando Telecine Cult, né? Caso você tenha assinado aí na sua casa o Telecine, os canais do Telecine, mas se você só tem o streaming, eles estão lá disponíveis para você assistir agora. Então se você quiser saber quais filmes são esses, fique com a gente. Antes de começar, queria pedir para você para se inscrever aqui no canal, também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui. Também a gente está nas redes sociais, a gente está no Facebook, está no Twitter e está no Instagram também. Então essa lista de filmes, né, do grande gênio Stanley Kubrick, um dos caras que definiu o cinema moderno, né, com vários filmes que... Ele não fez tantos filmes, ele fez poucos filmes, né? Numa carreira tão extensa, ele fez 13 só, se não me engano. E em cada filme ele tentava fazer uma coisa diferente, gêneros diferentes e tal, e ele conseguiu colocar o nome dele entre um dos maiores realizadores do cinema, né? Que inovou a linguagem cinematográfica, principalmente a partir do Dr. Strangelove, que é um filme que não está nessa lista, mas é um filme muito bom, um filme de comédia que faz aí humor negro a respeito da Segunda Guerra Mundial. Mas então, para a gente poder falar sobre os filmes do Kubrick que estão no streaming da Telecine, do Telecine no caso, a gente gostaria de falar primeiramente sobre Glória Feita de Sangue, que é um filme que muita gente não conhece do Stanley Kubrick, né? Que é antes da fase famosa dele, antes dele ir para Warner, onde ele começou a fazer os clássicos dele, né? A história dele é a seguinte, tipo, tem lá um general que manda a sua equipe, manda o seu time para a guerra, para uma missão praticamente impossível. Quando essa missão não dá certo, ele pega 3 dos soldados que conseguiram voltar vivos, né, dessa batalha suicida, e resolve levar eles para a corte marcial para dar o exemplo, porque ele tá achando que ele tá certo. Tipo, o cara que fez a besteira tá achando que tá certo e que as pessoas que foram mandadas pro front é que estavam erradas. Então, aí entra um outro personagem, que é o personagem que é interpretado pelo Kirk Douglas, né, o pai do Michael Douglas, que fez outro filme com ele, depois a gente vai falar sobre este filme também. Ele entra para defender esses 3 soldados da inépcia do comandante, que levou a equipe deles, o batalhão deles, a esta missão suicida. Ele é um filme bem curtinho, ele tem cerca de 1h30, né? No começo da carreira o Kubrick fazia filme curto, depois que ele passou para o Warner, ele começou a fazer aqueles clássicos de quase 3 horas de duração. E é praticamente um libelo anti-guerra. É uma mensagem anti-guerra, uma mensagem de paz e uma mensagem de como a guerra pode ser cruel com as pessoas que estão na frente, na ponta de linha, na frente de batalha, né? Porque os comandantes tomam as decisões erradas e quem paga são os soldados que precisam obedecer ou vão acabar levando a pior aí nessa história. Então esse é um filme de guerra, um dos poucos filmes de guerra que o Kubrick dirigiu. O outro foi justamente Dr. Strangelove e o outro que é aquele que eu sempre já esqueci o nome de novo, Nascido para Matar. Esse é um filme de 1957, ele tem 87 minutos, mas é um filme que passa assim, ó, rapidinho. Com certeza, se você gosta de filmes com esse estilo de drama, você vai gostar. Depois, o segundo filme que está no streaming do Telecine é um dos seus grandes clássicos, o 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um filme que não precisa de apresentação, é um filme que realmente não tem o que falar dele, é um filme que inovou a linguagem cinematográfica, tem um antes e depois de 2001, e é um filme também visionário em muitas partes, né? Ele meio que imaginou como seriam algumas tecnologias que hoje estão sendo usadas, que hoje estão engatinhando, ele já estava imaginando lá nos anos 60. Não só o Kubrick, né? Porque o Kubrick, ele foi co-roteirista dessa história, ele escreveu o roteiro de 2001 com o Arthur C. Clarke, que depois transformou essa história num livro, e também o filme teve
uma outra continuação que se chama 2010, que é uma que a gente vai falar aqui ainda. A gente assistiu recentemente, a gente vai fazer um vídeo sobre essa continuação de 2001. E é um clássico, não tenho o que dizer, é um clássico da ficção científica, é um filme que todo mundo que gosta de ficção científica precisa assistir, e não é fãzinho de Interestelar, é o fã de ficção científica mesmo, né? Quem acha, Interestelar, melhor filme do mundo, vá assistir 2001 agora, e mude o que você está pensando. Esse é um filme muito bom. Se você tem a Telecine, pode assistir porque está lá agora no streaming. O que pode atrapalhar um pouco para quem gosta de assistir esse tipo de filme é a duração dele. Ele tem 169 minutos. Faça a conta aí e veja quanto tempo tem. E ele é um filme que tem pouquíssimos diálogos. É um filme que ele é mais sensorial. Se você gosta desse tipo de filme, é um filme de 1968, inclusive. Quando você assistir o filme, se você ainda não assistiu, você vai perceber que tem muita coisa ali que foi inventada muito depois de 1968. Você, com certeza, vai gostar. Então, tá lá no streaming, caso você queira assistir. Se já assistiu, assiste de novo. Isso, se você já assistiu esse filme, por favor, assista de novo, quantas vezes forem necessárias. Nós aqui, a gente assiste esse filme pelo menos uma vez por ano. É um ritual, tem que assistir. Depois tem um filme de 1955 chamado A Morte Passou por Perto. Esse é um filme menor do Kubrick, pouca gente conhece, é bem do comecinho da carreira dele e tem uma história um tanto quanto insólita. Ele fala sobre um cara chamado Dave Gordon, que é um boxeador fracassado que acaba se apaixonando por uma dançarina da noite. E então, a partir do momento que ele começa a se envolver com ela, ele é perseguido pelo patrão da mulher. E enquanto ele está sendo perseguido por esse homem, o empresário dele acaba sendo morto no seu lugar. Então ele pega essa mulher com quem ele se apaixona e resolve fugir para começar a vida em outro lugar. E é lógico, né, como se trata de um filme do Kubrick, nada é o que parece, nada dá tão certo quanto parecia que ia dar. Então, é um filme que trata dessa coisa da obsessão. É um filme também interessante, mesmo que menor, dentro da filmografia do Kubrick, mas vale a pena conferir. E também para quem gosta de filme curtinho, esse filme é extremamente curto, tem até 1 hora. É um filme de 67 minutos. Ele é um filme curtinho, ele passa rapidinho, é quase um média-metragem. Você nem vai notar quando você terminar de assistir esse filme. Mas é um filme bom e já começa a mostrar, né, considerando que é o começo da carreira do Kubrick, começa a mostrar o talento que ele tem para fotografia, porque ele que praticamente dirigia a fotografia dos seus filmes, então já tem aquela fotografia marcada, bem ao estilo dele. Também os temas que ele gosta de tratar nos seus filmes, né? Gostava, porque ele morreu em 1999, então ele gostava de tratar esses temas nos seus filmes, que é analisar a psique humana. Ele gosta de analisar as relações humanas, mesmo nos filmes de terror que ele fez, tipo Iluminado, mesmo na ficção científica, 2001, tudo é relação humana. O outro filme que a gente quer indicar, o quarto filme, é o filme seguinte do Kubrick, né? Depois que ele terminou de fazer A Morte Passou por Perto, ele foi fazer um filme chamado O Grande Golpe, que é um filme que fala também sobre alguns temas que são bem característicos do Kubrick. Aqui nessa história a gente acompanha um cara chamado Johnny, ele acaba de sair de Alcatraz, que é uma prisão, foi uma prisão muito famosa lá nos Estados Unidos, ele passou 5 anos preso, e ele resolve levar uma vida mais tranquila depois que ele sai de Alcatraz. Ele resolve ficar de boa e sair do mundo do crime. Acontece que para ele poder ter dinheiro, para ele poder ficar de boa, né, ter a aposentadoria dele, ele resolve praticar um último golpe. E esse golpe é praticado, né, ele faz a ideia de praticar esse golpe contra uma pista de corrida de cavalo. Então, acontece um problema, como sempre acontece. Uma outra pessoa acaba se envolvendo dentro dessa história e pode colocar tudo a perder. Esse é um filme também curto, como todos os filmes do começo da carreira do Kubrick, tem 84 minutos só. É um filme, como eu falei, de 1956, então muita gente pode achar meio datado no que diz respeito à imagem, é preto e branco e tal, mas funciona perfeitamente para quem gosta de filmes que tem plot twist. Esse filme tem plot twist, e é um plot twist muito bem tratado pelo roteiro do Kubrick e pela direção dele também, sendo uma das primeiras direções de sucesso, e foi a partir desse filme que ele começou a chamar a atenção dos grandes estúdios. Esse filme chegou até a ser indicado ao BAFTA de melhor filme, e foi uma das primeiras premiações que os filmes de Kubrick conseguiu aí, e depois a gente sabe, né, que a partir dos filmes mais famosos dele, ele começou a colecionar indicações, apesar dele nunca ter aparecido para pegar nenhuma. Raramente ele ganhou, inclusive Oscar ele não tem. É uma das grandes injustiças da academia, é não ter dado um Oscar de diretor, um Oscar de melhor filme para algum dos filmes do Kubrick, mas ele tem, pouca gente sabe disso, um Oscar, que é o Oscar de melhor efeitos visuais, que ele ganhou por 2001. Ele foi o responsável por imaginar os efeitos do filme, então ele acabou recebendo esse Oscar, ele não é equipe de efeitos visuais. Isso deu até um probleminha
junto à equipe que trabalhou no filme, porque eles achavam que eles que tinham que ganhar e não o diretor, mas naquela época era muito diferente. Não é um Oscar competitivo, que é um Oscar que realmente o Kubrick merecia, mas ele chegou a levar um para casa. Mas enfim, nesse filme O Grande Golpe ele começou a ficar conhecido e a partir de então ele começou a ser chamado pelos estúdios para poder fazer filmes maiores, e aí o resto é história. E um dos grandes primeiros filmes que Kubrick fez foi justamente Spartacus. É um filme de 1960, um grande épico, né? Que foi produzido pelo Kirk Douglas, que é aquele ator lá do primeiro filme que eu falei, ele que é o pai do Michael Douglas. Ele gostou de trabalhar com o Kubrick no Glória Feita de Sangue e chamou ele para poder dirigir esse grande épico para a Universal Pictures. Acontece que o diretor original, né, se não me engano era o Anthony Mann, ele acabou sendo demitido na segunda semana de filmagem e o Kirk Douglas falou: tem um rapaz aí que dirige bem, vou chamar ele para trabalhar aqui. Aí foi que o Kubrick foi trabalhar para um filme onde ele era mandado pelos produtores, ele não gostou dessa experiência, então a partir de Spartacus ele começou a ter controle total dos filmes que ele dirigia. Então ele passou a produzir os próprios filmes para poder ter controle do corte, para poder ter controle do orçamento, para poder ter controle de tudo em relação ao filme. Então Spartacus serve não só como um grande épico, né, do cinema, como também o sinal de libertação de Kubrick para que ele pudesse ser o homem que experimentou um monte. Esse filme, né, o Spartacus, ele pode aí lembrar muitas pessoas de Gladiador, que é um dos filmes que também ficaram famosos nos comecinho dos anos 2000. Se não me engano, é um filme de 2000, ele ganhou o Oscar de melhor filme em 2000, inclusive o Gladiador. Spartacus chegou a ganhar 4 Oscars, mas não chegou a dar nenhum Oscar pro Kubrick, infelizmente. Então, o Spartacus ele é um escravo no Império Romano, a história logicamente se passa nesse período, e ele é treinado para se tornar um gladiador. Ele foi condenado à morte, mas ele acabou sendo treinado para ser um gladiador, para poder morrer nas arenas ali do Pão e Circo, né, que é o tão conhecido aí para quem estudou a história. Acontece que ele não se conforma com a sua situação e ele acaba sendo líder de uma revolta de gladiadores. E é aí que o filme começa a andar. E é por conta dessa revolta que o Spartacus acaba liderando que o Senado romano acaba indo com toda a sua força para tentar conter essa rebelião. É um filme que foi muito celebrado na época. O Lucas estava sussurrando para mim aqui que ele não gosta desse filme, mas é porque é um filme lento. Tem que ter paciência para esse filme, porque ele é um filme que ele é construído extremamente devagar. Tanto é que ele tem apenas 181 minutos. Quanto dá? 2 horas para 160, 2 horas e 20 de filme. Tô errado? Enfim, espero estar certo. Sou ruim de matemática. Esse filme ganhou Oscar de ator coadjuvante, ganhou Oscar de fotografia. Não lembro quais foram os outros 2 que ele ganhou, mas esse foi o filme que colocou o nome do Kubrick entre os realizadores mais aclamados daquele momento. E a partir de então, com a experiência ruim que ele teve, né, ele deu entrevistas dizendo que essa experiência em Spartacus foi ruim, porque ele tinha que fazer tudo que o Kirk Douglas mandava. Então, ele começou a ter o controle de tudo que ele fazia e a partir de então também isso se tornou história. Esses são os 5 filmes do Stanley Kubrick que estão no streaming do Telecine, você pode assistir a qualquer momento, você assina lá e vai assistir os filmes. Se você quiser assistir, fazer uma maratona de Kubrick, você pode fazer, porque são filmes bons, tem filmes que são aqui bem curtinhos e você com certeza vai saber mais sobre esse grande realizador. Então, por hoje é isso, a gente fica por aqui e a gente se vê no canal 5 Tons. Um abraço pra você, se você tiver alguma coisa a dizer sobre algum desses filmes que a gente falou, você deixa aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em receber a sua opinião. Tchau, até logo!